Olá, boa noite, tudo bem? Acadêmicos da nossa disciplina de Direito Ambiental. Hoje este professor estará tratando, dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938 de 1981, assunto, que já trabalhamos anteriormente. Bom, olha só, vamos falar dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, Ou seja, hoje eu vou tratar de licenciamento ambiental e da avaliação de impacto ambiental. Lembrando, turma, que a avaliação é o grande gênero, sendo suas espécies o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Bom, atenção, eu já deixei ou já disponibilizei para a turma os seguintes arquivos. Vamos lá, acompanhem. Está disponível para os senhores os slides sobre avaliação de impacto ambiental, sobre estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, bem como licenciamento ambiental. São os slides, já está disponível, por meio do nosso grupo. Bom, deixamos também à disposição dos senhores o material didático, que os senhores poderiam considerar como a nossa apostila, mas é o nosso material, lembrando que é fragmento do nosso livro, do nosso manual de direito ambiental. Então, esse material didático da aula 7 já está disponível completo para os senhores, tá certo, turma? Bem como as resoluções do CONAMA, que é a resolução 01, 06, 09 e 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a legislação que vai disciplinar o licenciamento ambiental. Então, vamos lá. Ainda está disponível para os senhores o nosso resumo, a nossa revisão, resumo, a síntese do nosso material de hoje, tá bom? Já mandei por meio do nosso grupo, tá bom? Então, vamos lá. Turma, vou voltar aqui para a nossa tela. Pessoal, vou tratar com os senhores hoje da avaliação de impacto ambiental, que é o estudo de impacto ambiental, bem como o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, para a implantação de atividade ou obra que for efetiva ou potencialmente poluidora, para que eu possa obter a minha licença ambiental, faça necessário controle prévios, bem como análise. Essa análise ela é necessária para quê? Para que eu possa prevenir, para que eu possa prever, para que eu possa ter condições de saber os possíveis impactos do meu empreendimento. Então, olha só, por meio do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ao meio ambiente que eu vou apresentar no procedimento de licenciamento ambiental, eu vou apresentar todos os pontos positivos e negativos do meu empreendimento. Olha, se a minha atividade é potencialmente poluidora, e ela é uma atividade necessária, o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente são ferramentas que vão proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. É nesse momento que eu apresento todos os aspectos, vou repetir, positivos e negativos do meu empreendimento. Então, olha só, e a legislação? Deixa eu mostrar para os senhores aqui a legislação que vai disciplinar, doutores, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, que nós já comentamos. Mas não custa nada para este professor mostrar aqui para os senhores, olha só, legislação que vai disciplinar a avaliação de impacto ambiental. Lembrando que a avaliação é um grande gênero, sendo suas espécies ou EIA-RIMA. Está aí, Lei 6.803, que dispõe sobre as diretrizes básicas do zoneamento industrial, em especial nas áreas críticas de poluição. Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 001 de 86, que trata das atividades, modificadoras do meio ambiente. Inclusive, existe um erro técnico, porque, comentando, a resolução 01 de 86 disse, ou apresentou o seguinte texto, perdão, todas as atividades modificadoras do meio ambiente, nela exemplificativamente listadas, dependiam de elaboração de EIA-RIMA, sendo que não poderiam ser licenciadas. Olha, toda atividade antrópica vai modificar o meio ambiente, sendo assim não é justo com o empreendedor, porque normalmente o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente são documentos que vão custar caro para o empreendedor, porque é elaborado por equipe multidisciplinar, tá certo? Bom, a resolução 06 do CONAMA trata dos editais. Se eu solicito uma licença, eu preciso publicar, e se eu recebo essa licença ambiental, eu também preciso publicar. A resolução 09 do CONAMA fala das audiências públicas, e a nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, tratou, literalmente, bem como a resolução 237, aí, no artigo 225 da Constituição, tratou do estudo de impacto ambiental, e a resolução 237 do CONAMA fala, ou literalmente vai regular a avaliação de impacto ambiental. Bom,
voltando aqui, turma. Olha só, então nós já comentamos, né, sobre a legislação, lembrando que a Constituição Federal, que é do ano de 88, que é posterior à Resolução 01 do CONAMA de 86, ela corrigiu aquele equívoco, né? Por quê? A Resolução 01 do CONAMA, ela tratou, ou listou, ou exemplificou as atividades que forem modificadoras do meio ambiente precisarão apresentar estudo de impacto ambiental para que ela possa ter a sua licença ambiental. Bom, não é bem assim. As atividades que forem potencialmente causadoras de significativa degradação precisarão apresentar estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente. Lembrando que o estudo é o todo, documento técnico, científico, complexo, elaborado por equipe multidisciplinar. E o relatório de impacto ambiental, ele está, obviamente, ele compõe esse documento, lembrando que o relatório são as conclusões do estudo, tá bom, doutores? Bom, vamos lá. Continuando, turma, olha só, quando falamos de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, tá certo? Quais são as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental? São todas as atividades, obras, empreendimentos que utilizem recursos ambientais, considerados, olha só, essas atividades, obras, empreendimentos, têm que ser considerados efetiva ou potencialmente poluidores, nos moldes da Constituição Federal. Bom, a Resolução 01 do CONAMA, lá no seu anexo 1, bem como no seu artigo 2º, ela tratou ou exemplificou as atividades, né, e apresentou o seguinte texto, tais como, por exemplo, estradas com mais de 2 faixas, portos, né, apenas aeroportos. Eu preciso, atenção, para essas atividades, obrigatoriamente, eu preciso de apresentar estudo de impacto ambiental para que eu possa obter a minha licença. Mas, doutores, se pré-requisito, se durante o licenciamento ambiental, atenção, se durante o licenciamento ambiental a minha atividade for potencialmente causador de significativa degradação, o órgão licenciador ele não pode, ele deve exigir aí a RIMA para conceder a licença. Órgão licenciador, IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Só exemplificando, né, doutores? Olha só, licença ambiental. Qual a diferença, professor, da licença ambiental para o licenciamento ambiental? A licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental, licenciador, né, competente, estabelece o quê? Condições para que eu possa instalar, ampliar, operar, localizar o meu empreendimento, né, que esse empreendimento vai utilizar recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Então, a licença ambiental é o ato, repetindo, é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente vai estabelecer as restrições e condições para que eu possa, né, instalar ou fazer literalmente funcionar o meu empreendimento. E o licenciamento ambiental é o procedimento, olha, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais. Essas atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, se forem efetivos ou potencialmente poluidores, eles precisarão literalmente, né, passar por esse procedimento de licenciamento ambiental. E, neste momento, atenção, pré-requisito, se a atividade for potencialmente poluidora, eu preciso apresentar o meu EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, certo? Esse conceito de licenciamento ambiental, os senhores poderão ter acesso a ele na Lei Complementar 140 de 2011, está lá no seu artigo 2º, inciso 1, tá bom? Lembrando que o material da aula de hoje já está disponível para os senhores, né, por meio aí do nosso grupo. Bom, falando ainda da licença ambiental, bom, eu tenho que comentar a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia, ela é concedida na fase preliminar, né? E ela terá uma validade máxima de 5 anos. A licença de instalação, ela vai autorizar a instalação do meu empreendimento, de acordo com as edificações dos planos, dos projetos apresentados lá na fase da licença prévia. A licença prévia, então, é na fase preliminar, que tem uma validade de até 5 anos. A licença de instalação, ela vai autorizar a instalação do empreendimento e terá uma validade máxima de 6 anos. E a licença de operação vai literalmente, também conhecida, né, como licença de funcionamento, vai autorizar a operação, atividade, né, da atividade ou do empreendimento. E ela terá uma validade de, no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos. Tá certo? Professor,
e quando a minha licença de operação, ou também conhecida como licença de funcionamento, estiver vencendo? Senhores, a renovação está no artigo 18, parágrafo 4º da Resolução 237 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, se o senhor estiver prestando assessoria jurídica, né, em especial na área ambiental, lembre-se, 120 dias antes do vencimento da licença de operação, né, faça necessário requerer a licença de renovação. Essa LR, licença de renovação, ela precisa ser feita 120 dias antes do vencimento da licença de operação. Está lá no artigo 18, parágrafo 4º da Resolução 237 de 97 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Turma, o seu cliente apresentou todos os documentos necessários e o órgão licenciador, IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ele não analisou, já transcorreu um prazo aí de 2 anos. O seu cliente poderá ser penalizado? Não. A responsabilidade é do poder público. Se ele apresentou toda a documentação necessária, a partir desse momento, ele está de acordo com o que determina a legislação. Então, repetindo, licença prévia tem a validade máxima de 5 anos. A licença de instalação, que é conhecida como LI, terá uma validade de, no máximo, 6 anos. A de operação, validade mínima de 4 e máxima de 10 anos. Atenção, que será no máximo de 10 anos. Turma, 120 dias antes do vencimento da licença de operação, né, que tem aquele prazo máximo de 10 anos de validade, no mínimo 4, 120 dias antes do vencimento da licença de operação, ou LF, licença de funcionamento, faz-se necessário requerer a renovação, que é a LR, licença de renovação. 120 dias antes, artigo 18, parágrafo 4º, né, da Resolução 237 do CONAMA. Tá. Professor, e quando eu apresento a minha licença prévia, a minha licença de instalação, a minha licença de operação, né, essas modalidades de licenciamento, e o órgão público ele vai exigir vários documentos, em qual prazo, né, a partir do protocolo, para o órgão expedir essa licença? Então, vamos lá. De acordo, pessoal, tá, os prazos, de acordo com o artigo 14 da Resolução 237 do CONAMA, os prazos são os seguintes. O órgão licenciador tem um prazo de 6 meses para expedir a licença. Tá? E se, durante o licenciamento, a atividade for potencialmente poluidora, for necessário apresentar estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, que é o EIA-RIMA, ou se for necessário realizar audiência pública, esse prazo ele poderá ou deverá, né, ser dilatado para 12 meses. Tá bom? Tranquilos? Sossegados? Olha só, e quando eu apresento, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 14, quando eu apresento estudo de impacto ambiental, ou quando estudos complementares são necessários, a contagem de prazo previsto nesse artigo ficará suspensa, tá? E os prazos estipulados também no artigo 14, que são no mínimo, no máximo de 6 meses, se não houver necessidade de apresentar EIA-RIMA nem audiência pública, ou se for necessário apresentar EIA-RIMA ou audiência pública no procedimento de licenciamento ambiental, que obviamente o prazo será aumentado para 12 meses, esses prazos estipulados eles poderão ser alterados, desde que devidamente fundamentados ou justificados, e com a concordância, em turma, faça necessária a concordância do órgão ambiental competente, bem como do empreendedor. Tranquilos? Continuando aí a nossa aula sobre licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente. Então, pré-requisito para apresentar o estudo de impacto ambiental no licenciamento ambiental, no procedimento de licenciamento ambiental. Atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Está previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. E esse estudo de impacto ambiental, doutores, é considerado como um instrumento magnífico para proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. Doutores, o estudo ele é de maior abrangência, ele é um documento complexo, ele é um documento técnico, ele é um documento científico, ele é elaborado por equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar poderá ser, a composição dela poderá ser gigantesca, por exemplo, engenheiro civil, advogado, engenheiro ambiental, historiadores, sociólogos e assim sucessivamente. Depende do tamanho do empreendimento ou dos impactos que esse empreendimento vai ocasionar. Turma, o relatório, ele é específico, ele é claro, ele é objetivo. Serão as conclusões do estudo. Por quê? O estudo de impacto ambiental é um documento técnico, científico, tá? Elaborado por equipe multidisciplinar. E atenção, turma, se houver necessidade de audiência pública,
que é um momento de diálogo entre a sociedade, o empreendedor e o órgão licenciador. Então, se houver necessidade de realizar essa audiência pública, eu vou apresentar o meu relatório. Por quê? O relatório é objetivo, é conclusivo, é simples, é simplificado, né? Tem que ser simplificado. Eu posso utilizar gráficos, figuras, ou seja, eu vou literalmente, né, apresentar as conclusões do estudo. Durante a audiência pública, eu posso até apresentar um documento técnico, mas o relatório de impacto ao meio ambiente, que são as conclusões do estudo, que é o documento normalmente utilizado durante as audiências públicas. Continuando aí, turma. Então, como eu disse, o estudo de impacto ambiental é um documento complexo, detalhado, muitas vezes com linguagem, dados e apresentações incompreensíveis para o leigo. Já o relatório é a parte mais visível, né? Compreensível. O relatório é o instrumento de comunicação do estudo de impacto ambiental ao administrador e ao público, tá certo? Continuando aí, qual o objetivo do estudo de impacto ambiental? Obviamente, prever e prevenir, evitar os danos ambientais, tá certo? Bom, e ele tem que, né, obviamente, tem que constar no estudo de impacto ambiental a transparência administrativa, consulta aos interessados, né, e a motivação da decisão ambiental, claro, né, doutores? Olha só, base legal, eu já falei, nós vamos trabalhar com a resolução 001, 006, 009, 237 do CONAMA, bem como Constituição Federal. E pressuposto para que eu tenha que apresentar o estudo de impacto ambiental, apenas seguindo a nossa ordem aí, né? Pressuposto, significativa degradação ambiental. Professor, quando eu solicitar a licença ambiental do meu empreendimento, quando é que o órgão vai exigir o estudo de impacto ambiental? Quando houver significativa degradação ambiental. Lembrando que o estudo é um documento prévio e não pode ser apresentado depois que a licença for concedida, né? Porque ele vai literalmente, ele vai proporcionar ou compatibilizar, né, o desenvolvimento de forma sustentável, a economia, a questão social e a questão da preservação. Então, o estudo é um documento técnico, científico. O relatório são as conclusões do estudo, tá bom? Continuando aí, turma. E a questão do cunho exemplificativo da norma, que a Resolução 01 de 86 do CONAMA, no artigo 2º, ela apresentou atividades que obrigatoriamente eu preciso, né, apresentar o estudo de impacto ambiental, que eu já citei no início. Portos, aeroportos, estradas com mais de 2 faixas. Doutores, a expressão no final aí do artigo 2º, tais como, essas atividades que são listadas aí no artigo 2º da Resolução 01 do CONAMA, que eu já mandei para os senhores, não tem conversa, eu sou obrigado a apresentar estudo de impacto ambiental para que eu possa obter a minha licença ambiental. E olha só, esse caráter de presunção da gravidade do impacto. E se o órgão licenciador, IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, entender que a minha atividade é potencialmente poluidora? Aí aplica-se o princípio da obrigatoriedade, doutores. Olha só, eu não posso, eu enquanto poder público, sou obrigado. Então, a administração pública deve exigir o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório para conceder a licença ambiental, tá bom? Olha só, e o momento de preparação, já falei, ele é um documento prévio, por isso olha o nome que está na Constituição, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, tá certo? Então, para conceder a licença ambiental, antes de conceder a licença, eu preciso, obviamente, né, apresentar o estudo se a minha atividade for potencialmente poluidora. E quem é que vai, regra geral, realizar esse licenciamento ambiental? Órgãos estaduais competentes, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tem exceção? Sim. Quando for de forma expressa a competência a competência for de forma expressa, né, for uma competência federal, essa alçada será do IBAMA, né? Ou quando houver interesse da União, obviamente, a competência será do IBAMA, mas, regra geral, quem vai licenciar? Órgãos estaduais competentes. Se o município tem competência ou tem condições, tem equipe habilitada para licenciar, ele pode? Sim. Está no artigo 5º, parágrafo único da Resolução 01 do CONAMA. E de quem é a competência geral para fiscalizar? É do IBAMA, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Então, a elaboração desse estudo, doutores, é elaborado por equipe multidisciplinar. Advogado acompanha, sim, claro. Essa equipe multidisciplinar, ela vai elaborar o estudo de impacto ambiental, bem como assinar o seu relatório. E essa equipe multidisciplinar estará lá, né, devidamente habilitada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, que está lá no artigo 9, inciso 8º da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente,
O licenciamento ambiental, turma, será sempre supervisionado por quem? Pelo IBAMA, está no artigo 11, artigo 17, também da Lei 69.3881. Então, regra geral, quem vai licenciar? Regra geral, os estados. Se for interesse local, o município, por exemplo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sempre supervisionado pelo IBAMA. Tá certo? Tranquilos? Vou dar exemplo aqui agora. Turma, o meu empreendimento vai gerar impacto para mais de um município. Quem vai licenciar? Obrigatoriamente, o Estado. O meu empreendimento vai gerar impacto ambiental para mais de um Estado. Quem vai licenciar? A União, representada por, obviamente, o IBAMA. Doutores, o meu empreendimento vai gerar impacto, ele está situado no Brasil, para o Estado do Mato Grosso, por exemplo, para a Bolívia. Quem vai licenciar? O IBAMA. Tranquilo, doutores? Então, regra geral, a competência dos estados. Se for interesse local, lembrando lá da Constituição Federal, né, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Se for interesse local, quem vai licenciar, né, será o município. Atenção, turma, o município precisa de equipe competente para tanto. Tá bom? Tranquilos? Tranquilos? Muito bom. Olha só, continuando aí, turma, vamos lá. Quando falamos ainda de responsabilidade, a responsabilidade ela é do empreendedor e da equipe. A responsabilidade pelo licenciamento ambiental é do empreendedor e da equipe. Quem vai bancar, quem vai pagar? Sempre o empreendedor. Resolução CONAMA 237, artigo 11, né? 237/97. Artigo 8º também da Resolução CONAMA 01 de 86. Quem vai bancar o custeio? A responsabilidade é do empreendedor, ele que paga. Normalmente esse documento não é barato. Por quê? Ele custa caro, é elaborado por equipe multidisciplinar. Geólogos, historiadores, sociólogos, engenheiro ambiental, engenheiro civil, advogados e assim sucessivamente. Tá bom? E a responsabilidade, professor? Inclusive, a responsabilidade está inserida aí a tríplice penalização, responsabilidade administrativa, civil e penal. Tem um crime próprio, né? Tem um crime que está previsto lá na lei, crime próprio da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que só o funcionário público pode cometer, que está atrelado à licença ambiental, que é o artigo 66 e o artigo 67, né? Conceder a licença ambiental em desacordo com a legislação. Também, artigo 69A, a responsabilidade, inclusive por omissão, se eu apresentar estudo, documentos no procedimento administrativo, e se eu apresentar essa documentação de forma fraudulenta ou enganosa, inclusive por omissão, eu vou responder com base no artigo 69A, tá? O empreendedor e a equipe serão responsáveis de forma administrativa, civil e penal. Pena do artigo 69A é a pena de reclusão de 3 até 6 anos, inclusive. Tá bom? E multa, tá, doutores? Continuando aí, pessoal, quando falamos, né, do conteúdo do relatório de impacto ambiental, lembrando que o relatório são as conclusões do estudo. Ele é um documento técnico, é um documento objetivo, o estudo. Só o relatório não, o relatório é objetivo. Ele tem que ter uma boa comunicação visual para o público, bem como para a administração pública, né? Então, as informações são de forma mais objetiva. Eu posso utilizar quadros, gráficos e outras técnicas de comunicação visual. Por quê? O relatório de impacto ambiental, literalmente, eu estou falando, né, das conclusões do estudo, que é um documento técnico, é um documento científico, elaborado por equipe multidisciplinar. E o princípio da publicidade da participação vai ser aplicado, obviamente, né? Lembrando que a própria Constituição Federal, na parte final, diz o seguinte: para as atividades potencialmente causadoras, né, de significativa degradação ambiental, faça necessário apresentar estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Então, são os princípios básicos aí do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, né? Princípio da publicidade e participação. Bom, que vai se materializar, inclusive, né, doutores, lá na nossa audiência pública, que é uma forma de participação popular. Doutores, Resolução 237/97 do CONAMA, lá no seu artigo 9, inclusive, né? Essa resolução, ela trata da audiência pública. Quando vai acontecer essa audiência pública? É um momento de diálogo entre o público, o empreendedor e o órgão licenciador. Quando vai ocorrer? Quando o órgão responsável pelo licenciamento ambiental julgar necessário, por solicitação de entidade civil, por solicitação do Ministério Público, que, ao meu ver, não é solicitação, ele requisita, ele determina,
a pedido de 50 ou mais cidadãos. Faça um pedido simples, né, administrativo, todos os 50 ou mais cidadãos poderão assinar e eu vou, a partir desse momento, realizar a audiência pública. Pessoal, se nesses casos for necessário ocorrer audiência pública e o órgão licenciador não realizar, a licença não terá validade. Há divergência, mas olha só, princípios básicos, participação e publicidade. Se 50 ou mais cidadãos entendem que o empreendimento que está vindo para o meu município, ele vai gerar um dano gigantesco, então, durante o procedimento de licenciamento ambiental, eu e mais 50 pessoas entendemos que faz necessário, né, realizarmos uma audiência pública. Eu faço o requerimento e o órgão simplesmente nega, essa licença não terá validade, porque a administração pública, né, leia-se, o IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não estarão respeitando os princípios da participação, bem como da publicidade. Tá certo? Por quê? Na audiência pública é o momento que eu vou prestar informações ao público e o público passa informações, bem como o empreendedor, à administração. Tá certo, doutores? Tranquilos? E quais são os mecanismos de controle aí do licenciamento ambiental, bem como do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente? Controle comunitário, que será exercido pelo público, né? Inclusive, acabei de citar um exemplo, que é a audiência pública. Controle administrativo, que é exercido pelo órgão licenciador, pelo órgão ambiental, bem como pelo Ministério Público. Controle judicial, né, doutores? Que também será exercido pelas instâncias do Poder Judiciário, obviamente. Tá? Pessoal, continuando aí, com relação ao estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, são documentos apresentados, né, no licenciamento ambiental. Doutores, o estudo de impacto ambiental, o famoso EIA, RIMA, é um instrumento fundamental de proteção ambiental. Esse documento, ele é um elemento inestimável, né, no controle da qualidade das decisões públicas e privadas que afetam o meio ambiente. O EIA-RIMA vai literalmente proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. É um instrumento magnífico, uma ferramenta magnífica. Por quê, doutores? Porque eu apresento todos os aspectos positivos e negativos do meu empreendimento. E se houver um dano ambiental, eu também vou apresentar quais serão os planos utilizados para minimizar, suprimir ou reparar os danos ambientais. Enfim, é isso, turma. Com relação ao EIA-RIMA, né, vou até dividir a tela com os senhores aqui, para que possamos aí mostrar, né, doutores? Lembrando aí, só fazendo uma revisão rápida, atividades que estão sujeitas ao licenciamento. Todas as atividades, obras e empreendimentos que utilizem recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Revisando, licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o poder público vai estabelecer, né, todas as diretrizes para o funcionamento da minha atividade ou empreendimento, que for potencialmente poluidora. Já a licença ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar a minha atividade, né, turma? Olha só, meninos, lembrando ainda que o prazo máximo para o órgão conceder a minha licença será de 6 meses e, se for necessário apresentar aí a RIMA, bem como a audiência pública, esse prazo nele aumenta-se para 12 meses, tá certo? Só lembrando aí dos prazos, né, da licença ambiental e, obviamente, do prazo aí da licença prévia, da licença de instalação, da licença de operação, tá aí? Licença prévia, validade máxima de 5 anos. Licença de instalação, validade máxima de 6 anos. E licença de operação, validade de no mínimo 4 e no máximo 10 anos. Lembrando que antes de vencer a licença de operação, faça necessário uma licença de renovação. 120 dias antes eu preciso solicitar. Bom, turma, em síntese, licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente. Este foi o tema da nossa aula de hoje, tá? Todo o material disponível já está lançado, já foi enviado para os senhores e qualquer dúvida, este professor estará online para sanar todas as dúvidas, bem como questionamentos. Tá certo, turma? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.